chamada está sendo gravada. Amém. Amém. Você ora para nós, Rita? Fazendo favor? Amém, amém. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós Obrigado, estamos, Jesus. Senhor, na Tua presença. Queremos, Senhor, primeiramente adorar a Ti, Ah, Jesus. bendizer o Teu santo nome, declarar que o Senhor é santo e que a Tua santidade nos constrange Ah, Jesus. e nos faz ser pessoas melhores. Senhor, Tu estás assentado, Senhor, no trono e governa tudo, Jesus, é verdade. governa sobre todos, tudo e sobre todos. É verdade. Pai, em nome do Jesus. Senhor Jesus, nós colocamos mais uma vez a aula que será ministrada, que possa Jesus. alcançar os nossos corações, que nós venhamos a aprender, Senhor, mais do Senhor, mais da adoração profética, aquilo Jesus, que o é Senhor tem verdade, para os Pai. nossos dias hoje. Derrame sobre a Jesus. vida do Júnior, Senhor, espírito de sabedoria e de Amém, revelação, para que ele possa ministrar, Senhor, nesta final aqui para nós de tarde e já noite em Londres, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te bendizemos, engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Vamos lá. Foi passado para nós um tema de como profetizar no tempo de adoração. Como profetizar no tempo de adoração. Esse tema é incrível, porque a verdade é que em um tempo de adoração profética, nós estamos profetizando. Tudo que fala de adoração profética, e é esse o grande segredo da adoração profética, é que a adoração profética ela profetiza. Ou ela profetiza com instrumentos, ou ela profetiza com a voz. Então nós precisamos entender que a adoração profética, obrigatoriamente, ela profetiza, ou seja, ela traz uma realidade celestial, uma realidade eterna para a terra hoje. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 textos. Primeiro texto nós vamos ler Atos 13, verso 2. Existem dois tem algumas versões que diz serviço. Mas vocês lembrem que na semana passada nós falamos, acho que foi na semana passada, nós falamos que serviço e ministro é a mesma coisa, lembra? Quando eu ministro, eu estou servindo. Quando eu sou chamado de ministro de louvor ou de adoração, quando eu sou chamado de ministro de louvor e adoração, eu estou falando que eu sirvo a Deus como ministro de adoração. Se eu digo que eu sou ministro do evangelho, por exemplo, um pastor no Brasil é chamado de ministro do evangelho. Então, o ministro do evangelho, ele é o quê? É um homem que serve através do evangelho de Cristo. Então, algumas Bíblias estão escrito ministro, outras Bíblias estão dizendo serviço, que está dizendo, enquanto eles ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Eu quero pegar só essa parte A. Enquanto eles ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Nós precisamos entender que adoração profética e um homem e uma mulher que profetiza através da adoração ou com a sua vida de adoração, ele ministra não apenas ao Senhor, mas ele precisa de ter uma vida devocional, porque o texto é muito claro, que o Espírito Santo disse enquanto ou quando o povo de Deus jejuava, claro que eles oravam e eles ministravam ao Senhor. Então, o texto é bem claro, enquanto eles ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos extremamente sensíveis, porque profetizar através da adoração profética exige
audição aguçada. Então, nós precisamos de guardar essas palavras no nosso coração. Para ministrar ao Senhor uma adoração profética, a primeira coisa que eu preciso é estar com os meus ouvidos aguçados. E como que eu aguço os meus ouvidos? Nós falamos também nas outras semanas. Aguçamos o nosso ouvido tendo tempo com Deus. Né? No nosso devocional e por aí vai. Salmo número 100. Salmo de número 100. Oi? Você leu esse? Não, eu falei outro agora. Ah, tá. Salmo de número 100. Vamos lá. Esse salmo é um salmo que nos dá entrega, que nos dá uma ordem. É um salmo de ordenação. E olha o que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Ou seja, todos nós sabemos que nós precisamos entrar perante Deus em alguns momentos da nossa vida. Quando Mateus 6 diz, entra no seu quarto, ou seja, existe um lugar que nós precisamos entrar em Deus. Nós falamos algumas semanas dessas semanas aí sobre o tabernáculo, Salmo 100. Nós falamos sobre o tabernáculo de Moisés, que nós estávamos pelo lado de fora, antes de aceitar Cristo, nós passamos pelo altar de bronze, aceitando Cristo, ou seja, na verdade, quando nós aceitamos a Jesus, o altar de bronze foi feito por Cristo, e quando nosso espírito é vivificado, é exatamente quando nós passamos pelo altar de bronze. Então, passamos por uma porta. Quando nós batizamos, nós passamos pela outra porta, que é a bacia de bronze. Depois nós passamos pela porta do santo lugar, que é um lugar mais profundo em Deus, que é onde nós aprofundamos a palavra dele, que é tipificada pela mesa dos pães da preposição. Nós passamos pelo momento de adoração e intercessão, que é tipificada ali através do altar de incenso. E também nós temos a menorá, que é uma tipificação do Espírito Santo ou dos 7 Espíritos de Deus que fala, que age ou que manifesta através de nós e para nós. E depois nós temos uma outra porta, que essa já está aberta hoje para nós, mas que antigamente, na época do tabernáculo, existia um véu grosso, um véu espesso que cobria, que colocava uma separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Hoje o santo dos santos e o santo lugar é um só lugar, porque a Bíblia fala que nós, pelo véu que foi rasgado, que a carne de Cristo foi rasgada. Então hoje nós temos acesso. Então esse salmo ele começa falando isso, e aí o versículo 3 continua. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos, pois somos povo seu, ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Aleluia. E a sua verdade dura de geração em geração. A sua verdade dura de geração em geração. Aleluia. Amém? Então, a gente precisa entender que quando nós falamos de adoração profética, nós estamos falando de um ponto de encontro. A adoração, guarde isso, a adoração profética é literalmente um acesso a um novo ambiente. A adoração profética é um acesso a um novo ambiente em Deus. Então nós precisamos entender que a adoração profética é um ambiente. Quando eu começo a ministrar a adoração profética, quando eu começo a profetizar a adoração profética, eu estou passando para um outro ambiente. E esse ambiente é um ambiente de encontro. Encontro entre quem ou o quê? Encontro entre a expressão divina, ou melhor, encontro entre a expressão humana, que é o nosso cantar, que é o nosso tocar, e também a intenção divina. Por quê? Porque através da adoração profética nós conseguimos
trazer a realidade da terra para hoje. E trazendo a realidade para a terra hoje, nós expressamos Deus através da nossa boca, profetizando, liberando palavras proféticas. Então, a adoração profética, ela tem o poder de atrair a eternidade para o hoje. Através de quê? Através de música, através de dança e através de outras artes. Existem pessoas que se expressam através de adoração profética com pintura. Inclusive, eu tenho um quadro incrível aqui na minha frente, aqui, ó, que ele retrata uma pintura que alguém pintou na hora do culto. Eles pintaram esse quadro no meio da pregação. Então, todas as artes foram criadas por Deus para expressar a sua glória e para trazer a realidade para a terra. Em falar em arte, quando nós lemos Êxodo 33, 34, 35, nós vamos ver ali os artífices, os primeiros artistas que construíram algo para Deus, diretamente para Deus, que foi o tabernáculo de Moisés. E o texto ele é muito claro, e se não falei a memória, o último capítulo do meu livro, eu falo sobre o tabernáculo de Moisés e a adoração. E nele eu começo a falar sobre tipologias. E ali aqueles homens, eles começam a trazer a realidade da eternidade para a terra através da arte que Deus colocou na mão deles. Porque até então não, e eu vou te dizer, hoje, eu trabalhei com fundição de metais. É algo extremamente difícil você conseguir fazer uma menorá, por exemplo, de ouro puro, porque ela tem os seus furos. É quase impossível você fazer uma menorá daquela hoje com 34 quilos de ouro. Lá em Israel tem uma que foi feita, porque ela não podia ter emenda, porque o ouro significa eternidade. E nada que é eternidade tem remendo. Tudo que Deus faz é extremamente perfeito. Então, a gente precisa entender que aquilo que Deus colocou na nossa mão como arte precisa profetizar aquilo que Ele quer transmitir naquele dia. Na nossa igreja nós temos uma equipe de dança incrível. E quantas vezes o ambiente estava difícil, elas entenderam e começaram a dançar. Os movimentos que elas faziam destravava o mundo espiritual. Os tecidos que elas usam, porque as cores comunicam. E profetizar no tempo de adoração não fala apenas de cantar. Então, existe uma intenção de Deus para ser cumprida na terra. E aí, para que a intenção de Deus se cumpra na terra, é necessário que um homem se coloque na brecha para que venha trazer a eternidade para a terra naquele momento de adoração, profetizando. E isso aconteceu em toda a história da Bíblia. Quando nós lemos o texto de Abraão, por exemplo, Deus precisava de povoar a terra. Ele fala assim, Abraão, você vai ser pai de multidões, porque o nome dele era Abrão. Abrão significa pai. E aí Deus fala assim, não, você não vai ser só pai. Você vai se tornar pai de uma nação, pai de multidões. Então Deus precisou de um homem para multiplicar o ser humano na terra. Deus sabia que a terra ia passar por uma fome, uma seca muito grande. Então Deus providencia um homem de governo para tomar conta de toda a comida que tinha na terra. E Deus usa Moisés. Moisés não, José, para matar a fome do povo. Para trazer uma realidade, porque na eternidade ninguém pode passar fome. Para ele trazer essa realidade, Deus precisou de um homem. Deus precisou de um homem para arrancar o povo de Israel do Egito. Então ele usa Moisés para libertar o povo. Porque um povo peculiar de Deus, um povo escolhido de Deus, não pode estar escravo. Fazendo ali atos proféticos. Fazendo atos proféticos o tempo todo. Então, profetizar no tempo de adoração não fala apenas, guarde isso, de cantar ou de tocar.
Profetizar na hora do momento de adoração fala de atos proféticos. Atos proféticos com canto, com toque, com dança, com desenho, com palavras e por aí vai. Então Deus sempre usou homens para que... Agora, existe uma peculiaridade desses homens que Deus usou. Os homens estavam alinhados com Deus. Que precisa ter um alinhamento. A própria oração, modelo de Mateus 6, para que Deus ele venha e a adoração profética aconteça, o Júnior falou que nós precisamos estar alinhados com aquilo que o céu está falando. Então, o verso 10 da oração de Mateus 6, verso 10, diz assim: venha o teu reino. Ou seja, para que uma adoração profética ela seja realmente um instrumento ali no momento que está acontecendo, o reino do Senhor tem que estar sendo estabelecido ali naquele lugar. É a primeira coisa. Uau! A segunda coisa é fazer a vontade. Seja feita a tua vontade. Ou seja, é no momento que está acontecendo, eu estou alinhado com aquilo que o Espírito Santo está falando para que a vontade do Senhor seja feita ali no momento. Ou seja, o reino está sendo estabelecido, a gente tem que estar atento àquilo que os céus estão dizendo, que a próxima parte faz assim, fala assim na terra como no céu. Ou seja, aquilo que os céus estão dizendo, nós precisamos estar atento para poder fazer aquilo, a vontade do Senhor para aquele momento. Então, quando eu escuto aquilo que os céus estão dizendo, a música que o céu está cantando, então, de fato, eu estou ali realizando uma adoração profética. O reino dele tem que ser estabelecido, a vontade dele tem que ser feita, assim na terra como no céu. Ou seja, é literalmente trazer o céu para a terra. E eu tenho uma ótima notícia para você. Deus conta com você para que isso aconteça. Exato. Você pode dizer um amém aí? Deus conta com você. Da mesma maneira que Deus contou com Abraão, com José, com Moisés, você é o canal de Deus para esses dias. Amém? Você é o canal. E quando a música, quando a palavra, quando o coração de um homem e de uma mulher que adora a Deus de fato se torna a revelação de Deus. Quando que isso acontece? Por quê? Porque na adoração comum, a gente só fala com Deus. Na adoração comum, nós falamos com Deus. Então você pode falar com Deus cantando uma música. Ok, é lindo, é incrível, é correto, tá errado, não está errado. Porém, na adoração profética, existe algo que existe tem um nome que fala, esqueci. Mas nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Na adoração profética, não apenas nós, não é um monólogo. Na adoração profética, nós adoramos e através da adoração que flui de nós, é liberado para nós algo de Deus também. Então, o verdadeiro adorador profético, ele não apenas canta música. Ele discerne a atmosfera. E aqui que está. Por quê? E aí eu quero entrar um pouco mais profundo. Como profetizar no tempo de adoração. Porque nós precisamos discernir a atmosfera. E a primeira coisa que nós precisamos entender para destravar a atmosfera no momento de adoração é o que falar. Porque quando vocês vão entrar no e-mail de vocês, existe uma senha, não tem, para conseguir acessar o e-mail? Para acessar o computador de vocês, eu acredito que deve ter uma senha também para acessar.
Para acessar a conta do banco de vocês tem uma senha. Para passar pelas portas de Deus e acessar coisas escondidas também tem uma senha. Por quê? Aí você fala assim, mas a Bíblia fala sobre isso? Fala. Abra sua Bíblia em Provérbios 23, Provérbios 24, Provérbios 24, versos 2 e 3. Anota esse texto aí, irmão, que esse texto, depois, se eu fosse você, ruminava em cima dele. Provérbios 24, 25, desculpa. 25, versos 2. Eu ia falar agora. Provérbio 25, 2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Vou ler de novo. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Quem é rei e sacerdote aqui? Diga assim, eu. E aí o 3 diz o seguinte: os céus pela altura, a terra pela profundidade, assim o coração dos reis é insondável. Os reis discernem todas as coisas, mas eles não são discernidos. Os reis discernem. Irmãos, é uma coisa assim, terrível. Você tentar entender um adorador profeta. Tentar entender um profeta profetizando na hora da adoração. Não adianta você tentar entender. Vai piorar a sua situação. Você vai ficar mais confuso ainda do que você entrou na igreja. Porque existem coisas de Deus que são indecifráveis em palavras. Lembra que nós falamos na semana passada em relação a silêncio? Que quando você silencia, o Espírito Santo fala por você aquilo que você, como homem de Deus, por melhor que você seja, não consegue expressar. Então, um adorador profético, ele precisa saber como profetizar na adoração, através de palavras. Ele percebe, ele recebe direção. E quando ele percebe, discerne a atmosfera, recebe direção e percebe a direção que Deus está dando para ele, o que ele faz? Ele libera palavras. E palavras em ambientes proféticos são decretos do mundo espiritual. Aleluia. Você está entendendo a seriedade do que é isso? Você está entendendo a profundidade do que é profetizar em um momento de adoração? O ambiente, ele muda. Por que o ambiente muda? Porque existe uma voz que manifesta Deus. Existe um corpo que está pronto para manifestar o Deus que reside dentro dele. Existe um homem que discerniu, existe um homem que percebeu a direção que Deus quer. E este homem é usado com a sua boca para liberar decretos no mundo espiritual. E se fosse todo mundo que tivesse esse, entre aspas aqui, me entenda, esse poder, em João 4, 23, falaria o seguinte: toda hora é hora que verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e verdade. E o Pai não procura esses adoradores. Porque só procura alguma coisa quando é difícil de achar. É. Inclusive, a palavra do Senhor diz, eu não lembro o texto, não sei se é em Atos, se é em Salmos, mas a Bíblia fala que vasculhei toda a terra, exatamente, vasculhei toda a terra e encontrei Davi. Achei a Davi. Acho que é Atos. E achei. Davi, e fala homem segundo. E o homem segundo o meu coração. Ou seja, um adorador no meio do deserto, pastoreando ovelhas.
Não achei, não. Eu vou achar. Depois nós vamos procurando aqui. Eu acho que é. É em Atos. Deixa eu Eu ver acho se que é em Atos mesmo. tem aqui. Ele fala, vasculhei, passei por toda a terra, caminhei por toda a terra e encontrei o homem segundo o meu coração, Davi. Então, olha o que diz João 4:23, enquanto ela acha aqui. Mas a hora vem. Ou seja, não é toda hora. Não é o tempo todo que o adorador profético fica liberando palavra, porque palavra não pode ser liberada de qualquer jeito. Porque palavra é coisa séria. Então eu preciso liberar na hora certa, porque senão aquilo que eu falo pode não ter valor. As pessoas que ficam falando tudo quanto é trem que quer na internet, quando você fica, olha o cara falar, assim, me dá até preguiça de ver esse cara. Quando passa o cara no meio do seu rios falando que é um cara que joga a conversa fora, você passa mais rápido. Olha lá, acharam aqui já. Atos 13:22. Sim, já achei aqui. Aí ele fala, mas tem um outro texto. Tem um outro que fala exatamente a palavra vasculhei. Então, e quando este foi retirado, levantou-se como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. E sabe o que é interessante? Que eu acabei de falar aqui, o verso 36 vai dizer assim: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Ah, Jesus! Davi cumpriu toda a vontade que Deus tinha para a vida dele. Ele cumpriu todo o propósito de Deus. Todo o propósito. E aí João 4:23 fala, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então nós precisamos entender que a adoração profética, ela precisa de fato profetizar. Você quer usar isso aqui? Não. Ela precisa de fato profetizar. Lançar decretos no mundo espiritual. Porque a adoração profética, ela é intercessória também. E o que o texto diz? Em Atos 13:2, eles ministravam ao Senhor. Preste atenção, mas aonde nasce a adoração profética? Na nossa vida devocional. Porque existe um lugar da voz do homem profeta, do homem profético. E aí o texto fala, o texto que nós lemos, é ministrando eles ao Senhor e jejuando. Ou seja, eles não estavam apenas ministrando ao povo. Eles não estavam buscando direção. Eles estavam ministrando ao Senhor. E Deus respondeu a eles com uma direção profética. Então, enquanto nós ministramos ao Senhor e declaramos as verdades que nós precisamos declarar a respeito dele, Deus nos responde com uma direção profética. Vocês estão entendendo? E aí, o que isso nos ensina? O que isso nos fala? O que isso nos responde? Que o ambiente aonde Deus de fato fala, esse ambiente coloca o foco nele. Exato. Deus só fala em um ambiente onde o foco é ele. Aonde o foco é o homem, Deus não vai falar. Aonde o foco é X, Deus não vai falar. Deus só fala aonde o foco é ele. Porque se Deus fala onde o foco é o homem, as pessoas vão confundir as coisas. Deus só fala aonde a adoração é centralizada na Trindade. Aonde a adoração ela não é focada e centralizada apenas em uma técnica. E nós já falamos que a técnica é necessária. Ah, tá. É o mesmo texto de Atos 13:22, só que é versão a mensagem. Olha o que diz. Vasculhei a terra, encontrei Davi, filho de Jessé. O seu coração está em sintonia com o meu coração.
e ele fará toda a minha vontade. É o mesmo texto, só que é na versão a mensagem. Então nós precisamos entender que Deus só vai falar no lugar que ele é o centro. A adoração centrada em coisas emocionais, apenas, ele não vai falar. A adoração centrada em uma técnica, ele não vai falar. Por mais que seja bonito, por mais que seja arte, por mais que seja algo incrível para escutar, para fazer, mas ele vai ficar em silêncio. Porque Deus só fala onde ele é o foco. Olha o que diz 2 Crônicas. Abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 5. Esse texto é incrível. Esse texto eu sou apaixonado com ele. Capítulo 5, versos 13 em diante. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 em diante. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de fumaça, de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia. É isso que acontece quando de fato acontece uma adoração profética. Vocês veem que o texto é muito claro. Eles não apenas cantavam, eles não apenas tocavam, eles declaravam verdades, eles diziam porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, em tempos de adoração profética, eu preciso profetizar. A nossa boca é a maior espada. A nossa boca, aquilo que sai da nossa boca é a maior arma. Você vê que eles cantavam em uníssono a Deus, ou seja, a adoração em unidade, a adoração em pureza, ela vai desencadear a manifestação profética de Deus no ambiente. A voz profética acontece, a voz profética nasce, a voz profética se manifesta quando a igreja para de cantar aquilo que ela acha bonito e começa a cantar aquilo que está dizendo na eternidade. Irmão, a matemática é muito simples. E isso pode acontecer com qualquer um. Isso acontece comigo de vez em quando. Acontece de eu ir ministrar a adoração e por um acaso ou por outro eu não escutei os céus. Isso acontece. Tá tudo certo. Uma hora ou outra nós podemos não ouvir a voz de Deus por um motivo ou por outro. E tá tudo certo. Tá tudo certo, nós não estamos aqui no sentido de que agora eu vou julgar a irmã porque o céu não desceu. Nós estamos dando um exemplo, né? Exato. Afinal de contas, é uma baita responsabilidade, vocês vão concordar comigo. Então, quando o texto que nós lemos, Atos. Mas quando nós discernimos a música que está sendo cantada no céu, está sendo ministrada no céu, há uma explosão. É impossível. É impossível, irmãos. Porque não aí os isso. Anjos já descem para entoar juntamente conosco. Entendeu? Então, há uma explosão, não tem como. Por que há uma explosão? Porque nós falamos no início da aula que a adoração profética é um ponto de encontro. Ponto de encontro entre quem? Entre a vontade, a intenção, o desejo de Deus e a expressão e a disposição do homem em cumprir a intenção, o desejo de Deus naquele dia. Continuando o texto diz assim, e ministrando eles ao Senhor, o texto de Atos 13:2, tá? O primeiro que nós lemos. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo.
Não foi o pastor que disse, não foi o profeta fulano de tal, não foi o ministro das galáxias. Quem disse foi o Espírito Santo. A profecia na adoração, a palavra profética na adoração, o liberar de uma palavra, vem de uma inspiração de Deus. Ou seja, naquele momento, o verdadeiro maestro é o próprio Espírito Santo. O verdadeiro ministro é o próprio Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele usa a nossa boca para profetizar aquilo que a eternidade está desejando que aconteça naquela hora. E aí, 2 Pedro 1, 21. Abre aí, por favor. Esse texto é muito importante que você leia. 2 Pedro 2 Pedro 1, verso 21. Olha o que diz esse texto. Porque nunca, jamais, uma profecia foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Anota esse texto aí, irmão. Toda vez que você for fazer alguma coisa, leia esse texto. Você tá maluco? Esse texto é muito forte. Ele é muito profundo. Como vencer a segurança e deixar ser usado? Se eu te contar, Valéria, pergunta incrível. Deixa eu te contar um segredo. A insegurança, ela vem através da dependência em Deus. Só que existe algo. Eu tenho 46 anos de idade. Se você for no meu Instagram, você vai ver lá no finalzinho, lá nas últimas fotos, as primeiras fotos que eu postei, eu tinha 3 anos de idade quando eu comecei a cantar, ministrar na igreja. Eu comecei a falar, eu já cantava. E eu comecei a ministrar com 3 anos. Eu tô com 46 anos hoje. E deixa eu te contar um segredo. Até hoje, todas as vezes que eu vou pregar, que eu vou ministrar, irmão, me dá dor de barriga. Eu fico com aquela aqui, ó. Minha mão tá úmida de nervosismo. Nervosismo de dependência do Espírito. Porque, de fato, eu não sei o que eu vou falar. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Então, a insegurança, ela vai ter aquela pitadinha de insegurança que, na verdade, é chamado de dependência em Deus. Tá? E até eu pegar a palavra, até eu pegar o microfone e assumir o púlpito da igreja para ministrar, irmão, me dá tremedeira, acontece tudo. Acontece tudo. Aí eu faço algumas brincadeiras para relaxar, eu brinco com o pessoal, e aí a gente fala, de vez em quando eu esqueço as coisas que eu vou falar, aí descontrai a igreja, aí eu me descontrai e eu consigo ministrar. Mas assim, a insegurança você vence primeiro, tendo dependência a Deus, e segundo, você estudando aquilo que você vai fazer. A prática te leva a ter mais segurança naquilo que você vai fazer, tá? Só um adendo aqui. Você tem que discernir qual tipo de insegurança que é. Se é uma insegurança que vem do Espírito Santo, que a gente entende que a gente não é nada. Exato. E que tudo vem dele, a capacitação é pelo Espírito Santo, ou se essa insegurança vem para te paralisar. Uau! Então, se a insegurança ela for para te paralisar, ela não vem da parte de Deus. Literalmente. Entendeu? Então, aí você tem que vencer com a sua insegurança, se for esse caso, para que Deus venha fluir através de você. E como o Júnior falou, eu também fico muito insegura. Muito insegura, muito insegura. E às vezes vem uma insegurança que vem para me paralisar. Aí eu discerno, falo, irmão, ora aqui por mim que não tá legal não. Porque geralmente um profeta,
A insegurança do profeta vem através de alguma intimidação. Intimidação por Jezabel. Porque a Rita ela é profeta. Então, geralmente, a insegurança do profeta ela vem através de uma intimidação. Intimidação de dezenas de maneiras diferentes. Sim. Né? Então, a gente precisa entender que o maior segredo para quem ministra é ministrar aquilo que o Espírito Santo fala conosco. Porque, irmão, presta atenção, se nós ministrarmos, eu acredito que eu tenha te respondido, né, Valéria? Dá um ok para mim, por favor. Ok. Nós precisamos entender que se nós falamos o que o Espírito de Deus fala conosco, se nós somos movidos pelo Espírito de Deus e se nós ministramos a palavra dele, a probabilidade da gente errar é mínima. Você concorda comigo? Olha o texto de 2 Crônicas. O que nós lemos? Eles estavam uniformemente cantando e dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura de eternidade em eternidade. Enquanto eles cantavam dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia para sempre. Existiam músicos que tocavam também. Por que os músicos tocavam? Nós falamos em uma dessas aulas semana passada aqui. Os instrumentos graves, eles ajudam a romper o mundo físico, porque os graves eles empurram tudo que vem na frente. Os médios, eles ampliam e os agudos, eles sobem com muita firmeza. Então, por isso que os instrumentos que são usados, quando junta esses instrumentos, são ferramentas que nós temos para conseguir ser mais precisos no mundo espiritual. Então, nós como homens e mulheres de Deus, profetas, que estamos profetizando em um tempo de adoração, a gente precisa entender que nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. E para ser movido pelo Espírito Santo, o que nós precisamos fazer? Ouvir a Ele. Simples assim. Tá? Por quê que nós precisamos ouvir? E para ouvir o Espírito Santo, nós precisamos parar. Para ouvir o Espírito Santo, nós precisamos de parar de ouvir todas as outras coisas que nós estamos ouvindo. Porque o Espírito Santo ele não fala no meio de um ruído de ansiedade. O Espírito Santo não fala no meio de barulho de outras vozes. O Espírito Santo não fala no meio de uma baderna de som, de tudo quanto é trem. Se o violão está tocando dó, sol, e o teclado está tocando em fá, se a bateria está tocando fora do tempo, irmão, não tem jeito, não dá. Se não existe ordem, se não existe ordenança no meio de uma adoração profética, é quase impossível. Porque o Espírito Santo não fala, o Espírito Santo só fala onde existe quietude, onde existe rendição e onde existe organização. Pra você ter uma ideia, a Trindade ela é tão organizada que nem Deus burla os seus próprios decretos. Seus próprios princípios. Os seus próprios princípios. Para que Jesus Cristo chegasse a nós, Deus teve que endurecer o coração do povo de Israel. Você tem noção do que é isso? Porque ele não podia burlar o princípio dele de que Israel era um povo peculiar, era um povo diferente, e é o povo de Deus e ponto. Eles são um povo. Nós somos enxertados na videira. Eles são o povo de Deus. E não tem que espernear, não tem que chorar, não, irmão. É pronto. Não tem conversa. O restante que lute. Então a gente precisa entender essas coisas. Que Deus não bula os seus próprios princípios. E para que ele venha falar, é necessário ter organização, é necessário ter quietude. Olha o que diz Abacuque 2:1. Estarei na minha torre de vigia. E sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que Deus me dirá. Abacuque era músico, tá? Se você não sabe disso, pesquise sobre a vida de Abacuque. Abacuque era músico.
O adorador, ele precisa ouvir antes de cantar. Ele precisa discernir o que o céu está dizendo e traduzir o que o céu está dizendo através de nota, de palavra, de gesto e por aí vai. Porque o som profético nasce aonde primeiro? Dentro da nossa alma. Na alma quieta. Respira fundo. E aí sim, sai um som que profetiza. E existem algumas coisas que são extremamente importantes na hora de nós profetizarmos a Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 96. Salmo de número 96. Olha o que diz. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. A palavra cantai, primeira coisa, nós precisamos guardar isso. A palavra cantai, ela está no gerúndio. O que é gerúndio? Gerúndio é aquilo que eu pratico constantemente. Cantai ao Senhor um cântico novo. Então, para você cantar um cântico novo, você precisa fazer isso em todo o tempo. Agora, a palavra novo aqui é a palavra hebraica que significa hadass, que significa fresco, recente, algo que ainda não existia. Uau! Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor uma expressão que ainda não existe. Cantai ao Senhor uma nova palavra. Cantai ao Senhor algo fresco que está surgindo do trono dele para que a sua boca venha a ser boca dele na terra agora. Novo é a expressão profética do momento atual de Deus, do momento presente de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor aquilo que Deus deseja falar agora. E o que Deus deseja falar agora com a igreja ou com o seu povo não é a mesma coisa que ele falou ontem. Não é uma música ensaiada, não é uma resposta espiritual, não é uma resposta que eu quero dar para Deus. É uma expressão profética que Deus quer declarar agora. Então, a dor profética, ele precisa compreender isso, que cântico novo não é improvisação, é revelação através da minha boca. E geralmente ele vai declarando sem pensar. Geralmente eles vão liberando palavras, porque você há de convir comigo que na hora da pressão, porque irmãos, quem ministra sabe o que é pressão. Quem ministra no altar profético sabe o que é pressão. Porque você não sabe o que vem no próximo segundo. E quando Deus manda parar e Deus começa a te dar um novo cântico, se não for o Espírito Santo que de fato fala através da nossa boca, eu não sei o que é. Porque eu, na minha insignificância, não consigo montar uma frase. Não consigo montar uma frase. Eu já disse para vocês que eu acho incrível composição, pessoas que compõem. Eu tenho poucas músicas que eu compus até hoje, mas as que eu compus, eu levantei, algumas de madrugada, algumas à noite, eu parava tudo, Deus me dava a música todinha, eu escrevia a música todinha, do início ao fim, cantava ela uma vez e guardava. 1 ano, 2 anos depois eu pegava aquela música e aí que eu escutava ela de novo. Então, quando Deus declara através da nossa boca, é algo incrível. Salmo 40, verso 3 diz o seguinte: pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha que incrível. Um novo cântico gera temor, gera confiança.
Vocês estão entendendo? Quer falar alguma coisa? Não? Vocês estão entendendo, gente? Por isso que quando alguém profetiza através ou no momento de adoração, o ambiente espiritual, ele precisa estar alinhado para que essa profecia toque alguém. E via de regra a gente começa a ministrar por coisas simples a Deus. E como eu começo, como eu pratico isso, né? Começando. Você começa ali da maneira mais simples no início possível. E quando pensa que não, daqui a pouco você está recebendo um download do céu. E você sabe quando o download veio e foi Deus que te usou. Que o Júnior falou, na insignificância não vai nada não. Você está entendendo? Então, assim, para praticar isso tem que ser de um modo bem simples, que o Espírito Santo ele age na simplicidade de ser, na simplicidade de viver. Então, a simplicidade ali, o respirar fundo ali, e você começar a praticar. Vocês precisam começar a praticar, entoar cânticos novos. Quem fala em línguas, ore em línguas estranhas. Quando pensa que não, você já está cantando. Ore, cante em línguas. Você está cantando uma nova canção que está vindo diretamente do céu. Mas a primeira coisa que precisa fazer é começar a fazer. Exatamente. Nós precisamos entender que o cântico espontâneo ou profético não dá tempo de escrever, não. Dá não. Hoje, glória a Deus, nós temos hoje ferramentas para gravar, irmãos. Há algumas semanas eu estava na igreja ministrando na hora da oração. Quinta-feira tem oração na nossa igreja. E aí a gente faz um momento de harpa e taça. Então, a gente adora Deus com a música e tal, vem uma palavra, e aí depois começa a orar em cima daquilo. E no momento Deus começou a me dar uma música. Ele não me deu a letra ainda, ele me deu a música. Eu já tenho toda a música, eu tenho o início, o pré-refrão, o refrão, a ponte, Deus me deu tudo. E só falta a letra. E aí eu comecei a ministrar. A hora que eu vi que Deus estava me dando isso, eu corri, abri meu celular, coloquei na gravação e coloquei para gravar rápido, porque eu vi que era Deus que estava me dando. E aí eu continuei. E eu consegui gravar exatamente várias vezes a mesma coisa para que eu não perdesse a essência daquilo que Deus me deu. Vocês estão entendendo? Então realmente não dá para parar para escrever. Quando Deus começa a dar as coisas para a gente, você vai embora. Quantas músicas? Eu viajava muito de moto. Então eu colocava um fone de ouvido e ia viajando. Quantas músicas incríveis Deus me deu no meio da estrada. Aí eu chegava em casa, parava, falei assim, agora. Ô Deus, você podia me dar de novo, porque a música que você me deu é tão bonita. Na Irmãos, época, antigamente, não tinha celular. Na época não tinha celular. Aí eu falava, Senhor Deus, por favor, me dá ela de novo. Essa música que eu chorava. Irmão, eu viajava 1 hora de moto e lágrimas correndo. E eu chorando, e o Espírito Santo ministrando comigo, e eu cantando. Por que eu não consegui gravar, não consegui escrever a música? Porque Deus estava querendo falar comigo. E você entende que quando nós jogamos para fora as palavras proféticas, essas mesmas palavras, elas entram dentro de nós. Vocês estão entendendo? É como se tivesse uma troca de informação. Então eu entendi que muitas músicas que Deus me deu era para eu ministrar para Deus só. E para mim tá tudo certo, irmão. Eu tô de boa. Eu tive meus momentos incríveis em Deus. Amém? Podemos continuar?
Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 10. Você tem coragem de pegar água? 1 Samuel, capítulo 10. Irmão, esse texto é pesado, hein? Primeiro Samuel, capítulo 10, verso 5 e verso 6. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que desceu do alto e trazem diante de ti saltérios, tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Irmãos, essa cena aqui é a cena mais icônica que vem na minha cabeça. Você pensa só, Deus vira para Saul e fala assim, é Saul mesmo, não é isso? Era Saul mesmo. Fala assim, você vai encontrar uns profetas ali. Eles vão estar descendo do monte. E eles vão estar malucos, eles vão estar profetizando e o pau quebrando. E o Espírito de Deus se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-á um novo homem. Irmãos, preste atenção. Deus fala com ele assim, vai descer um bando de maluco, profetizando, declarando um monte de palavras. Eles vão estar tocando, eles vão estar cantando, eles vão estar festejando, sapateando, eles vão estar rodando. E a hora que vir, você mistura no meio desse povo. Que a hora que você misturar no meio desse povo, vai ser derramado um raio sobre a sua cabeça e você vai receber um download que você nunca recebeu. Você vai ser batizado com o Espírito Santo e batismo com fogo também. E por causa do batismo com fogo, você nunca mais vai ser o mesmo. A sua vida vai ser mudada. Engraçado que aí Saul estava procurando uma maneira de amaldiçoar Davi. E quando ele fala que profetizarás com eles, exatamente, ele vai profetizar as coisas sobre Davi. Exatamente. E aí você pensa só, irmãos. Deus vira para você e fala assim, Lidiane, você vai pegar o trem, você vai parar na estação tal. Naquela estação que você parar, vai ter um povo diferente tocando lá. Eles vão estar tocando as músicas lá, só que são profetas de Deus, eles estão liberando as palavras proféticas. Você chega lá e entra no meio. A hora que você entrar no meio, eu vou começar a te usar lá dentro. E aí você chega e encosta. Do nada, Deus começa a te usar, você começa a liberar a palavra que você começa a falar o que você não queria. Irmãos, é assustador. Eu estou para te dizer que já aconteceu isso comigo já. Eu comecei a falar um monte de coisa, e eu falei assim, Deus, mas não era para eu falar isso não, eu não estava pensando nisso, não era isso que estava no meu coração. Não estava no meu coração, mas estava no coração de Deus. Ué. Nós precisamos entender que Deus usa sons como veículos proféticos, palavras como veículos proféticos. Instrumentos, irmãos, não são apenas coisas de tocar, não é apenas um acompanhamento para um cantor. Instrumento musical é uma ferramenta de guerra espiritual. E a Bíblia mostra depois, no capítulo 16, que Davi tocava e os demônios saíam de Saul. Isso é que é profecia através do som. Som profético é isso. É algo que é liberado de nós e a partir do momento que é liberado de nós, toca pessoas e você fala assim, meu Deus. O som que é liberado de nós, através de uma adoração profética, quando nós profetizamos através daquilo, nós profetizamos com autoridade espiritual. E essa autoridade que vem de Deus sobre a nossa vida pode trazer cura, libertação, mudança de vida, batismo. Cada nota que nós tocamos é uma espada no mundo espiritual, é uma flecha no mundo espiritual, é um tiro no mundo espiritual. Cada palavra que sai da nossa boca sai como fogo. Por quê? Porque é um decreto no mundo espiritual.
Então, o músico profético, ele não apenas toca. Irmão, se você quer me ver estressado, é falar assim, aqui, vamos tirar um sonzinho ali? Ah, irmão. Como tem um irmão da minha igreja que fala assim, pastor, o rapaz ficou semi-endemoniado. Irmão, aqui, eu perco a estribeira. Se o cara me chamar para tirar sonzinho, eu falo assim, meu filho, pelo amor de Deus, eu já fui dessa época já, não tem tempo para isso mais não. Eu não tenho tempo para tirar sonzinho. Eu, para mim, para a igreja, para mim ser um crentezinho bonitinho, de sentar no banco de domingo à noite e ficar ali, ó. Porque há não uma dá. diferença entre o instrumentista e um tangedor, né? Exatamente, você muito já bem foi pontuado. Instrumentista, hoje eu já fui você músico. É tangedor. Eu já fui músico, eu tirava sozinho. Vamos ali tirar um sonzinho? Vamos tirar um sonzinho. Pegava meu instrumento e ia para lá tirar um sonzinho. Ele ficava brincando, tocando, rindo, batendo papo. Eu não tenho tempo para isso mais. Se não for para atrair a glória de Deus, eu não ponho a mão nem no instrumento. E aqui tá minha esposa, que é minha cúmplice disso. Raramente eu ponho a mão no instrumento em casa. Eu só coloco a mão no instrumento quando, de fato, eu estou indo para ter um tempo com Deus. Eu nem tenho tempo mais para pôr na mão no instrumento. Virou pastor, né, gente? Pastor, irmão, eu descobri que pastor, depois que você torna pastor local, você não tem tempo para mais nada. Mas não conta para ninguém que vai ser pastor aí não, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos entender que o som no mundo espiritual faz parte, é uma ferramenta para a batalha. Porque o som, ele não se pega. Essa é uma conversa para outra aula, porque é uma das... É o primeiro capítulo de introdução do meu livro, porque eu falo do som de eternidade a eternidade. E aí eu começo a mostrar que a música existia desde a eternidade. Porque existe uma discussão hoje que música é música e que não sei o quê, que tem música daqui. Música... Meu irmão, música é música e toda música carrega um espírito. Qual o espírito que você está... da aula... Muito boa, Valéria. Aula da semana que vem. A Valéria é esperta. Gostei dela. Presta atenção. Qual o espírito que está por trás Qual o espírito por trás da música que você está tocando, que você está escutando? Porque música é espiritual. Você pega espírito? Não. Você pega a música? Também não. Vocês estão entendendo? Música, ela é invisível. E tudo que é invisível é eterno. Guarde isso. Música é invisível e tudo que é invisível faz parte da eternidade. E aí, Eliseu, quando precisava de liberar uma palavra, em 2 Reis 3, abre aí para mim. A aula tá ficando muito longa, gente? Se a aula tiver longa, vocês me chamam atenção, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo. 2 Reis 3. Agora que eu tô olhando, já tem 1 hora já de aula. 2 Reis, capítulo 3, verso 15. 2 Reis 3, 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que tocando o músico, presta atenção, trazei-me um tangedor. 2 Reis. Isso aí. Ora, trazei-me um tangedor. E sucedeu que tangendo o tangedor, e tem alguma versão que fala, e sucedendo que tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Ou seja, o músico é o que toca. O tangedor é o que atrai a presença de Deus através daquilo que ele toca. Músico fala da arte. Tanger fala de manifestar Deus através de umas notas, de tocar. Em algumas guerras que tinha, né? Colocava-se ali os levitas na frente. Josué fez isso, né? De guerra, adorando, tangendo ali, e eles venciam a batalha. Irmão, eu não sei se alguém aqui já tocou em banda de fanfarra de 7 de setembro de escola. Eu já toquei, a Rita também tocou.
Na infância. Não existe nada, uma sensação humana, não existe nada mais incrível do que tocar. Por quê? Porque você pensa só, você está tocando numa banda de fanfarra, você está no meio. E a hora que bate aquele treme-terra é um tamborzão, que ele tem 1 metro e tanto de altura, com pele mais grossa. A hora que os caras batem aquele tem... Os vidros das lojas tremiam. E eu amava, quando entrava na avenida tocando, e a gente entrava tocando, eu chego a arrepiar só de lembrar. Aquele treme-terra chamava a cadência, a gente ia atrás, eu ficava maluco. Por quê? Porque é incrível você liberar um som daquilo que você tem. E o incrível é que nesse texto Eliseu não recebe a palavra enquanto o tangedor não tange. Só de tocar música já te dá uma sensação incrível. Pensa, além de você tocar, de ser um músico, você ser um tangedor. Ou seja, atrair. Nós precisamos entender que os sons atraem o Espírito de Deus. Mas o som que sai de nós também pode afastar o Espírito de Deus. Presta atenção. A adoração profética e profetizar através da adoração é atrair a presença de Deus e liberar decretos. Porém, se eu toco algo incerto, e tem um texto que fala que se eu toco um som incerto, eu posso fazer com que os soldados tomem posição errada. Porque existia o toque do chofar para parar, existia o toque do chofar para avançar, existia o toque do chofar para esperar. Se eu quero que o pessoal para e eu toco de avançar, o que eu faço? Eu posso matar toda a minha frente de batalha. Então, o som que é liberado através, as palavras que são liberadas através de nós, precisam ser extremamente pontuais. É uma mega responsabilidade. Amém? Uma outra coisa que eu anotei aqui, eu vou correr rapidinho, é discernir o tempo. Irmão, nós precisamos entender. Nós já lemos semana passada, tem tempo para toda coisa. Tem tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. O adorador profético, ele precisa sentir esse tempo do Espírito Santo. Eu falo, não falo. Eu espero, tá bom, eu espero. João 3:8 fala que o vento sopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Guiado. Ou seja, se mova, seja guiado pelo Espírito de Deus. Profetiza com seus lábios as palavras, os decretos de Deus, apenas a hora que o Espírito Santo te liberar. Seja guiado por ele. Irmão, eu já passei muito aperto com a Rita. Deixa ele ser o maestro. Porque a Rita, às vezes, no meio da ministração, ela parava tudo e eu falava, o que você quer que faz? Ela, nada. Aí eu ficava assim, perdido. Eu estava indo no processo ainda de aprender e ela falava assim, para. E eu falava parado, eu ficava assim, o que eu faço agora? E agora? E agora? E eu ficava olhando para ela. E ela, irmão, navegando. E eu louco, perdido, mais perdido do que azeitona na boca de banguelo. Mas é porque eu não entendi ainda. É normal, tá tudo certo. Eu estava no processo de entendimento. Hoje, a hora que ela fala para, eu já sei para onde eu vou. Eu já sei o que o Espírito Santo quer falar com ela, porque nós estamos em um só Espírito. Então nós precisamos entender por quê. Porque falar fora de tempo, guarda isso, falar fora de tempo é falar sem unção. Profetizar fora do tempo é profetizar coisas erradas. Porque tudo para Deus tem o tempo certo. Então nós precisamos de ter essa sensibilidade. E aí qual é o propósito da profecia que é liberada através da nossa boca? 1 Coríntios 14:3 diz que toda profecia, mas o que profetiza aos homens, profetiza para edificação, exortação e consolação. Então a palavra profética que é liberada da nossa boca, ela precisa ter esses 3 pilares. Toda profecia precisa edificar, exortar, consolar. Toda profecia precisa. Entendeu? Edifica. Edifica um ambiente propício. Ele exorta com amor e direção.
Porque profecia que só vai lá e te bate e destrói a sua vida e não te dá uma direção profética, não é profecia de Deus não, tá? Guarda isso. Aí entra a consolação. E depois entra a consolação. Porque a consolação, ela restaura o coração do homem. Ela restaura, ela dá direção. A consolação, ela vem com a palavra de direção para a pessoa mudar. Vocês estão entendendo? Então, o objetivo da nossa vida nunca foi impressionar, mas edificar o corpo de Cristo. Nós, como homens e mulheres que declaramos palavras proféticas, nós precisamos manifestar Cristo através disso. E o fruto dessa adoração profética é um homem e uma mulher posicionada em Deus, liberando decretos do céu. Coração de pessoas curadas. Cadeias sendo quebradas através daquilo que é liberado de nós. Ambiente alinhado do céu com terra. E direção ministeriais liberada. Por quê? Porque o texto que nós lemos, logo depois, eles falam: fala comigo, fala com Barnabé e manda eles irem para tal lugar. A igreja, ela é levada a um outro nível de entendimento através da adoração profética. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio da adoração. Então, quando nós profetizamos em tempo de adoração, nós estamos literalmente sendo boca de Deus na terra. Nós precisamos entender que o altar de Deus, ele precisa ser usado para liberar tudo aquilo que Deus quer dizer naquele dia. E nós precisamos de ser canais profetizando no tempo de adoração. Ou seja, nós estamos literalmente fazendo parte da conversa que eu falei no início da aula entre céu, entre aquilo que Deus quer fazer na igreja, e entre um homem e uma mulher que discerniu o céu e quer de fato ser boca de Deus na terra. Por quê? Porque Romanos 8:9 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E apenas os filhos de Deus conseguem profetizar com aquilo que tem dentro de si. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus ministre profundamente sobre você a respeito disso que nós falamos hoje. Amém?